Os apóstolos foram homens comuns que, após conhecerem Jesus, se tornaram protagonistas de uma das histórias mais poderosas da humanidade. Eles não tinham prestígio social, não eram parte da elite intelectual de sua época, mas aceitaram seguir um mestre que falava de um reino diferente daquele governado por César. Ao deixarem suas redes de pesca, mesas de cobrança de impostos e suas casas, assumiram um chamado que mudaria o destino da fé cristã para sempre. O mais impressionante é que essa decisão não trouxe glória humana ou segurança material, mas abriu caminho para uma vida marcada por perigos, rejeição e perseguição. A coragem deles não nasceu do conforto, mas da convicção profunda de que tinham visto a verdade em pessoa. Ao longo dos séculos, suas histórias continuam a ecoar, revelando que a fé pode transformar vidas frágeis em testemunhos eternos de força, esperança e sacrifício. O contexto histórico em que esses homens viveram ajuda a entender a dimensão da coragem que demonstraram. O Império Romano dominava vastos territórios e exigia obediência absoluta. A religião oficial reforçava o culto ao imperador, e qualquer recusa em reconhecer sua divindade era considerada ameaça ao Estado. Os líderes religiosos judeus, por sua vez, viam o movimento cristão como heresia que enfraquecia tradições ancestrais. Foi nesse cenário hostil que os apóstolos tiveram de erguer a voz para anunciar que Jesus era o verdadeiro Senhor. Tal mensagem, embora carregada de amor e esperança, soava como rebeldia tanto para romanos quanto para judeus. A cada sermão pregado em praça pública, a cada carta escrita para encorajar comunidades distantes, eles sabiam que estavam desafiando poderes imensos. Ainda assim, decidiram permanecer firmes, convictos de que sua missão era maior do que qualquer ameaça que pudessem enfrentar. A vida dos apóstolos foi marcada por jornadas que os levaram para além das fronteiras de sua terra natal. Eles viajaram por regiões distantes, enfrentaram mares perigosos e enfrentaram culturas desconhecidas. Em cada lugar onde chegavam, pregavam não apenas com palavras, mas com testemunho de vida. Essa disposição de deixar tudo para trás exigia coragem diária, pois cada cidade nova poderia ser o cenário de acolhimento ou de perseguição. Muitos foram presos, açoitados e humilhados diante de multidões, mas não cederam à pressão. A força que os sustentava não estava em estratégias políticas ou em armas, mas em sua fé inabalável. Eles tinham a certeza de que a mensagem que carregavam não era apenas uma ideia filosófica, mas a própria revelação de Deus. Essa confiança os tornava capazes de enfrentar ameaças sem perder o foco na missão que lhes havia sido confiada. É impossível falar dos apóstolos sem destacar a coragem que demonstraram diante da perseguição. Para eles, pregar sobre Cristo não era um projeto pessoal, mas um chamado divino. Por isso, suportaram acusações injustas, rejeição de familiares e até traições de amigos próximos. A coragem deles não foi a ausência de medo, mas a decisão de continuar apesar dele. Sabiam que podiam ser apedrejados, crucificados ou lançados às feras, mas ainda assim escolheram não se calar. O testemunho dos apóstolos nos lembra que a verdadeira fé não se mede pela ausência de dificuldades, mas pela firmeza diante delas. Cada história de prisão, cada tentativa de silenciamento tornou-se semente para que a mensagem de Cristo se espalhasse ainda mais. Ao invés de se retrair, a perseguição apenas fortaleceu sua convicção, transformando fraqueza aparente em força espiritual que atravessa séculos. À medida que mergulhamos nessas histórias, percebemos que a coragem e o sacrifício dos apóstolos não pertencem apenas ao passado, mas continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Eles provaram que é possível permanecer fiel a convicções profundas, mesmo quando tudo ao redor conspira contra. Esse legado nos leva a refletir sobre o que significa viver com propósito, acreditar em algo maior do que nós mesmos e estar disposto a pagar o preço por isso. A trajetória desses homens prepara o terreno para entendermos não apenas o fim que cada um enfrentou, mas também o impacto que deixaram para a posteridade. E é justamente isso que exploraremos nas próximas etapas desta jornada. As histórias individuais, os desafios particulares e o martírio que se tornou símbolo da fé inabalável
que carregaram até o último suspiro. Imagine um pequeno grupo de homens comuns que, em menos de uma geração, sacudiu o maior império do mundo. Pescadores, cobradores de impostos e homens sem poder político ou militar se tornaram líderes de uma mensagem que transformaria para sempre a história da humanidade. Mas essa transformação teve um preço. A coragem e o sacrifício dos apóstolos não se limitaram a palavras bonitas ou pregações inflamadas. Foram marcados por prisões, açoites, perseguições e, em muitos casos, pela própria morte. O que faria alguém abrir mão da própria vida por uma causa? Essa é a pergunta que ecoa até hoje e que guia nossa jornada ao revisitar as histórias de cada um dos 12 apóstolos de Jesus. E antes de mergulharmos nesses relatos impactantes, já te faço um convite. Se você acredita que a história desses homens merece ser lembrada e compartilhada, continue assistindo este vídeo até o fim. Prometo que cada detalhe vai fortalecer sua compreensão sobre fé, coragem e propósito, e pode até inspirar a maneira como você encara seus próprios desafios. Para começar, precisamos olhar para o pano de fundo histórico. O Império Romano controlava o mundo com mão de ferro, impondo tributos pesados e exigindo lealdade absoluta. Qualquer movimento que ameaçasse a ordem estabelecida era visto como rebelião. Dentro da cultura judaica, por sua vez, a tradição era o alicerce da identidade do povo. Os apóstolos de Jesus surgiram nesse cenário, pregando que havia um Senhor maior que César e que as velhas formas da religião não eram mais suficientes diante da novidade trazida por Cristo. Não demorou muito para que se tornassem alvos de perseguição. O chamado que receberam não foi apenas espiritual, mas também um mergulho em riscos constantes. Pedro foi talvez o apóstolo mais conhecido e também o que mais demonstrou coragem diante da perseguição. Após negar Jesus 3 vezes, foi restaurado e se tornou uma voz poderosa em Jerusalém. Pregou diante de multidões e desafiou autoridades religiosas que ordenavam silêncio. Acabou preso diversas vezes, mas sempre que era libertado, voltava a pregar. Sua morte, segundo a tradição, aconteceu em Roma, onde teria sido crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que seu mestre. A história de Pedro nos mostra que até mesmo homens falhos podem se tornar exemplos de fé inabalável. André, irmão de Pedro, levou a mensagem para regiões como a Ásia Menor e a Grécia. A tradição conta que ele foi crucificado em uma cruz em formato de X, símbolo que mais tarde se tornaria parte da iconografia cristã. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. A Bíblia relata em Atos que ele foi morto à espada por ordem de Herodes Agripa, mostrando que o sangue dos apóstolos começou a ser derramado muito cedo na história da igreja. E aqui vale uma pausa rápida. Você já percebeu como cada relato nos desafia a refletir sobre o que significa, de fato, acreditar em algo a ponto de entregar a própria vida? Se esse tema toca o seu coração, continue com a gente, porque as próximas histórias são ainda mais surpreendentes e cheias de lições. João, o discípulo amado, teve um destino diferente. Embora também tenha sofrido perseguições, foi o único dos apóstolos que não morreu martirizado. Relatos indicam que ele foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu a visão registrada no livro do Apocalipse. Mesmo na solidão, continuou fiel à sua missão de anunciar a esperança. Já Filipe levou o evangelho até a Ásia e teria sido martirizado em Hierápolis, pregando até o último momento de vida. Tomé, conhecido pela dúvida inicial, viajou até a Índia, onde fundou comunidades cristãs que existem até hoje. Sua morte, segundo tradições locais, ocorreu quando foi atravessado por lanças. Bartolomeu teria levado a mensagem para regiões distantes, como Armênia e Arábia, sendo morto de maneira brutal, esfolado vivo, segundo alguns registros antigos. Esses relatos mostram que a coragem dos apóstolos não foi uma exceção pontual, mas a regra que acompanhou a vida de cada um deles. E aqui vai mais um convite. Se você ainda está conosco, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Esse gesto simples garante que você não perca os próximos conteúdos que preparamos e ainda fortalece essa comunidade que busca mergulhar nas histórias que marcaram a fé cristã.
Mateus, o cobrador de impostos transformado em evangelista, levou a mensagem para regiões como a Etiópia. Tradições relatam que ele foi martirizado ao anunciar o evangelho em meio a um povo hostil. Simão, o Zelote, também seguiu rotas missionárias desafiadoras e, segundo relatos, morreu pregando a fé que o transformou. Tadeu ou Judas, filho de Tiago, é lembrado por sua coragem em regiões da Mesopotâmia, onde também enfrentou a hostilidade de reis e autoridades. Tiago, filho de Alfeu, conhecido como Tiago Menor, enfrentou dura oposição em Jerusalém. Algumas tradições dizem que foi lançado do alto do templo e depois morto a pauladas, mostrando que nem mesmo na terra onde tudo começou, os apóstolos encontraram paz. Por fim, temos Matias escolhido para substituir Judas Iscariotes, que se juntou ao grupo e igualmente enfrentou perseguições, sendo morto por apedrejamento em sua missão. Cada um deles encontrou um fim doloroso, mas todos deixaram a mesma marca: a coragem de permanecerem fiéis até o último instante. E antes de seguirmos para a conclusão, quero te perguntar: o que você faria se estivesse no lugar deles? Essa reflexão é um ponto central, porque nos mostra que a coragem não é a ausência de medo, mas a escolha de permanecer firmes diante dele. Se esse conteúdo está te inspirando, deixe seu comentário e compartilhe suas impressões. Sua participação fortalece ainda mais o impacto desta mensagem. Ao observarmos a trajetória dos apóstolos, percebemos que suas vidas não foram marcadas por conforto ou glória humana, mas por uma fé que desafiou impérios. Cada prisão, cada ferida e cada martírio ecoam até hoje como testemunho de que a mensagem de Cristo não pode ser silenciada. Eles provaram que a verdadeira coragem não está em escapar do sofrimento, mas em transformar o sofrimento em prova viva daquilo em que acreditamos. Essas histórias não são apenas registros antigos, são convites para repensarmos como vivemos nossa própria fé e nossas convicções. O sacrifício dos apóstolos mostra que a vida ganha sentido quando é vivida em função de algo maior do que nós mesmos. Talvez você nunca precise enfrentar perseguições tão brutais, mas certamente encontrará momentos em que precisará escolher entre recuar ou permanecer firme. É nesse instante que a lembrança do legado dos apóstolos pode se tornar sua inspiração. E aqui vai nosso convite final. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa história e deixe seu comentário. Sua participação não apenas ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas, mas também mantém viva a memória desses homens que, com coragem e sacrifício, nos ensinaram o verdadeiro significado de fé. Imagine 12 homens comuns que viveram há 2000 anos. Homens com defeitos, medos e inseguranças, mas que depois de caminharem ao lado de Jesus, foram transformados em colunas de uma fé que atravessaria gerações. Eles não tinham exércitos, não tinham riquezas, nem grandes influências políticas. Pelo contrário, eram pescadores, cobradores de impostos, homens simples e anônimos. Mas quando aceitaram seguir aquele que se declarava o Filho de Deus, iniciaram uma jornada que mudaria a história do mundo. Cada palavra que pregaram, cada viagem que fizeram e cada escolha que tomaram os aproximava de um destino marcado por dor, perseguição e, para quase todos, o martírio. O que pode levar alguém a entregar a própria vida por uma mensagem? Que tipo de convicção sustenta uma pessoa até o último suspiro, mesmo diante da tortura, da prisão e da morte? Essas são perguntas profundas que ainda ecoam em nossos dias. E para encontrar respostas, precisamos voltar ao primeiro século e mergulhar nas histórias da coragem e do sacrifício dos apóstolos. Suas vidas não foram contos de glória passageira, mas testemunhos vivos de fé, resistência e fidelidade inabalável. Antes de prosseguirmos, quero te fazer um convite. Se você sente que essas histórias podem inspirar não só a sua vida, mas também a de muitas outras pessoas, inscreva-se agora no canal, curta este vídeo e compartilhe. Isso nos ajuda a levar essa mensagem ainda mais longe e fortalece essa comunidade de reflexão e fé. Para entender a coragem dos apóstolos, precisamos primeiro olhar para o contexto em que viveram. O Império Romano era o grande poder do mundo.
Sua força militar e política controlava vastos territórios, impondo leis e tributos pesados. Dentro dessa realidade, o culto ao imperador era visto como prova de lealdade. Recusar-se a prestar essa adoração era considerado um ato de rebelião contra o próprio Estado. Do outro lado, as lideranças religiosas judaicas viam no cristianismo uma ameaça à tradição e à ordem. Foi exatamente nesse ambiente hostil que os apóstolos se levantaram para proclamar que Jesus Cristo era o verdadeiro Senhor. Eles não carregavam uma mensagem de revolução armada, mas uma revolução espiritual, e isso era ainda mais perigoso. O anúncio de um reino eterno, com um rei acima de César, incomodava tanto as autoridades políticas quanto os religiosos da época. Mas em vez de recuarem, os apóstolos decidiram seguir adiante, sabendo que cada passo poderia ser o último. Pedro foi um dos primeiros a assumir uma posição de liderança após a ressurreição de Jesus. O mesmo homem que negara seu mestre por medo diante de uma criada, agora se tornava alguém ousado, que pregava para multidões em Jerusalém. Sua transformação é um testemunho de que a coragem verdadeira não vem da ausência de falhas, mas da decisão de se levantar mesmo depois da queda. Pedro foi preso várias vezes, mas nunca se calou. Segundo a tradição, em Roma, ele teria sido condenado à crucificação. Ao receber a sentença, pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer como Cristo. Essa atitude resume a essência de sua vida: coragem enraizada na humildade e no amor. André, seu irmão, também não ficou atrás. Ele levou o evangelho a diferentes regiões, chegando até a Grécia. Lá foi condenado à morte numa cruz em formato de X, símbolo que até hoje é lembrado como sinal de sua fidelidade. André teria passado 2 dias preso à cruz, ainda pregando para todos que o escutavam. Esse detalhe revela algo impressionante. Mesmo diante da agonia da morte, sua prioridade era continuar falando da esperança que carregava. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro apóstolo a enfrentar o martírio. O livro de Atos relata que ele foi morto à espada por ordem de Herodes Agripa. Esse evento mostra que a perseguição contra os apóstolos começou cedo e de maneira brutal. A morte de Tiago, longe de silenciar a mensagem, serviu para fortalecer ainda mais a fé da comunidade cristã. O sangue derramado se tornava semente para o crescimento da igreja. Aqui vale nossa primeira pausa de reflexão. Você já pensou no que significa acreditar em algo de forma tão profunda, a ponto de entregar a própria vida? Esses homens nos lembram que a fé não é apenas uma ideia abstrata, mas uma convicção que transforma atitudes. Se essa reflexão faz sentido para você, continue com a gente, porque as próximas histórias são ainda mais fortes e cheias de lições. João, conhecido como o discípulo amado, teve uma trajetória diferente da maioria. Apesar de sofrer perseguições, não morreu martirizado. A tradição relata que ele foi preso, torturado e exilado na ilha de Patmos, onde recebeu as visões que registrou no livro do Apocalipse. Mesmo em meio à solidão, João manteve sua fé firme, tornando-se exemplo de perseverança. Sua vida nos ensina que coragem também pode ser expressa em resistir ao longo do tempo, sem perder a esperança. Tomé, por sua vez, é lembrado pela dúvida que teve ao ouvir sobre a ressurreição de Cristo. No entanto, essa dúvida deu lugar a uma fé corajosa, que o levou até a Índia, onde fundou comunidades cristãs que permanecem vivas até hoje. Sua morte, segundo tradições, ocorreu de forma violenta, atravessado por lanças. A trajetória de Tomé mostra que a dúvida pode ser um ponto de partida para uma fé madura e inabalável. Bartolomeu levou o evangelho para lugares distantes, como a Armênia. A tradição sobre sua morte é uma das mais cruéis. Teria sido esfolado vivo e, em seguida, decapitado. Embora difícil de imaginar, sua coragem permanece como testemunho poderoso de fidelidade até o fim. Filipe também viajou até regiões da Ásia e, em Hierápolis, foi martirizado. Durante sua execução, não cessava de anunciar Cristo, mesmo enquanto sua vida se esvaía. Aqui vai nosso segundo ponto de reengajamento. Se essas histórias estão te impactando, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde os próximos conteúdos
e ajuda a manter viva essa chama de inspiração e fé. Mateus, o cobrador de impostos transformado em evangelista, viajou até a Etiópia e outras regiões da África. Lá, segundo relatos, foi morto por anunciar o evangelho em meio a povos hostis. Simão, o Zelote, também cumpriu missões em territórios difíceis e acabou sendo martirizado por sua fé. Tadeu, ou Judas, filho de Tiago, levou a mensagem até a Mesopotâmia, enfrentando reis e autoridades que o condenaram à morte. Tiago, filho de Alfeu, conhecido como Tiago Menor, encontrou um fim trágico em Jerusalém. Algumas tradições contam que foi lançado do alto do templo e, ainda vivo, foi morto a pauladas. Esse relato mostra que até mesmo na cidade onde tudo começou, os apóstolos não estavam seguros. Matias, escolhido para substituir Judas Iscariotes, também compartilhou do mesmo destino de perseguição. Fontes antigas dizem que morreu apedrejado por causa de sua fé. Essas histórias, embora duras, nos revelam que a coragem dos apóstolos não foi um evento isolado, mas um padrão de vida. Eles estavam conscientes do preço que pagariam, mas preferiram permanecer fiéis. Essa fidelidade transformou suas mortes em sementes de esperança para as gerações que vieram depois. E aqui vai mais uma pausa de reflexão. Se você estivesse no lugar deles, o que faria? Continuaria firme ou recuaria diante da pressão? Essa pergunta não é apenas histórica, mas pessoal. Se essa reflexão toca você, deixe seu comentário e compartilhe o que essa mensagem significa em sua vida. Sua participação nos ajuda a construir uma comunidade mais engajada e inspirada. Ao olharmos para o legado dos apóstolos, entendemos que sua vida não foi marcada por glória passageira, mas por fé inabalável. Cada prisão, cada açoite e cada martírio foram transformados em testemunho que ainda ecoa 2000 anos depois. Eles nos mostram que coragem não é ausência de medo, mas a escolha de permanecer firme diante dele. E sacrifício não é perda, mas entrega de algo precioso por uma causa maior. Essas histórias não pertencem apenas ao passado. Elas continuam vivas sempre que alguém decide viver com propósito, acreditar em algo maior que si mesmo e enfrentar desafios sem perder a esperança. Talvez você nunca precise enfrentar perseguições como as que eles enfrentaram, mas certamente terá momentos em que precisará escolher entre recuar ou se manter firme. Nesses instantes, o exemplo dos apóstolos pode servir como fonte de inspiração. Chegamos ao final dessa jornada, mas o convite permanece. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essas histórias e deixe seu comentário. Cada gesto seu ajuda a manter viva a memória desses homens, que com coragem e sacrifício ensinaram o verdadeiro significado da fé. E lembre-se, o legado deles continua e você também pode fazer parte dessa história.